Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso evento sobre Setembro Amarelo. Eu sou Milene Rosenthal, psicóloga e uma das fundadoras da Telavita, e para nós é muito importante falar sobre esse assunto. Como psicóloga, eu vejo que esse tema é muito pouco comentado na sociedade, e por isso é fundamental falarmos e entendermos mais sobre esse assunto para atuar na prevenção do suicídio. Por isso, hoje, iremos apresentar dois painéis bem interessantes. Iremos entender primeiro quais são as causas do suicídio e a importância de cuidar da saúde mental. E depois vamos falar de formas de como ajudar as pessoas com pensamentos suicidas e o que não fazer. Tenha um bom evento. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Tomás, sou jornalista da Telavita e eu estou aqui com a presença ilustre da Karen Scavacini, CEO do Instituto Vitaleri, para falar sobre as causas do suicídio e a importância de cuidar da nossa saúde mental. A Karen é psicóloga, doutora em psicologia escolar e do desenvolvimento humano pela USP e mestre em saúde pública na área de promoção de saúde mental e prevenção ao suicídio pelo Instituto Karolinski da Suécia. Tudo bem, Karen? Esqueci alguma coisa? Fico muito feliz de tê-la aqui comigo para esse papo. Oi, Thomas, tudo bom? Olha, tem só mais 2 pontos que eu vou contar, que eu sou a representante da Fundação Internacional de Prevenção do Suicídio no Brasil e diretora científica da BEPS, que é a nossa Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. E umas outras coisinhas mais. Mas, de qualquer forma, eu agradeço muito poder estar aqui hoje conversando com você. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, é que o currículo da Karen, gente, é enorme, então a gente tentou resumir aqui rapidinho. Mas, Karen, eu queria que você contasse um pouco sobre o trabalho que vocês realizam no Vitaleri. Se você pudesse contar para a gente, por favor. Bom, nós trabalhamos, Tomás, com toda a parte de promoção de saúde mental, prevenção e pós-venção do suicídio. Pós-venção é toda atividade que a gente faz para o luto por suicídio. Então, é quando já houve, né, há um suicídio completo e a gente vai ajudar aqueles que chamamos de sobreviventes enlutados pelo suicídio. Então, no Instituto, a gente trabalha tanto com cursos, pós-graduação, desenvolvimento de conteúdos, campanhas, cartilhas, grupos de apoio, temos também concursos literários, campanhas que trazemos aí do exterior e fazemos no Brasil, publicação de livro, enfim, tem coisa muito... Eu ia falar para danar, não pode, né? Vamos falar. Tem muita coisa que a gente faz e nós criamos um site chamado mapasaudemental.com.br. Karen, o trabalho de vocês é muito legal, é muito bom, gente. Então, se vocês puderem dar uma conferida no site, nas redes sociais, porque realmente vale a pena. E, Karen, vamos começar aqui esse painel e vamos começar do começo, né? Vamos começar entendendo primeiro o que é o suicídio. O suicídio é um fenômeno multifatorial que tem relação com diversas causas que levam a pessoa a achar que a única saída que ela tem é a morte. Está muito relacionado com a depressão, com o desespero, com o desamparo. Ele não tem relação com falta de Deus no coração ou com frescura, né? O que a gente vê é que não necessariamente as pessoas que se matam querem morrer. E sim, elas querem acabar com uma dor que para elas é o que nós chamamos de 3 Is. É uma dor interminável, ela acha que não vai acabar nunca, inescapável, então ela acha que não tem outra saída, e insuportável, que ela não aguenta mais. E, cara, é muito importante isso que você falou, né? Porque as pessoas ainda têm a noção de que o suicídio é para dar cabo da vida, né? Mas não é sobre isso, né? A pessoa tá ali, tem uma dor que ela quer acabar com a dor, né? E acho que é muito importante fazer essa distinção, né? Exatamente, Tomás. Então, do que a gente pega das pesquisas, quando a gente conversa com as pessoas sobreviventes de tentativa, ou pessoas que iam fazer alguma coisa e desistiram, é que elas entram no que nós chamamos de túneling, como se elas entrassem num túnel, onde elas só veem, lá no final, a única luz que elas veem é a morte. Então, nesses casos, a gente não pode nem falar que a morte é uma escolha. Tem pessoas que falam, a pessoa escolheu. Se ela vê que a única saída que ela tem é a morte, isso não é uma escolha. Isso é uma ação relacionada ao desespero. E daí que é muito importante também a gente trabalhar, né, principalmente num evento como esse, para falar desse assunto, né?
Então a gente sempre fala do Setembro Amarelo, né? É uma data muito importante, é um mês muito importante, né? Principalmente nessa difusão da mensagem da prevenção ao suicídio, né? E por que é importante mesmo falar sobre esse tema, né? Você, principalmente como especialista do assunto, né? O que você vê, né? Falando do assunto, o que acontece com as pessoas quando elas estão mais cientes do que é o suicídio, né? Bom, é fundamental que a gente fale sobre o tema. Eu costumo dizer que as coisas não mudam se a gente não falar sobre elas. Então, isso também tem relação com o suicídio. Enquanto ele vira um tabu, ele fica imerso no preconceito, a gente não consegue chegar e ajudar aqueles que precisam. Por que a gente precisa falar abertamente sobre o assunto? Para as pessoas pararem de ter vergonha de procurar ajuda, para que elas possam saber aonde buscar ajuda e que tem ajuda disponível. E isso aumenta ou pode dar para ela uma sensação de esperança. Existe o que a gente chama de efeito Werther, que é quando, dependendo de como a gente fala sobre o suicídio, você pode aumentar o número de casos. E existe também o efeito Papageno, que hoje os estudos trazem, que mostra que, dependendo de como você fala, você diminui o número de casos. E é isso que a gente está fazendo agora, conversando abertamente sobre o assunto, trazendo informação e mostrando para as pessoas a importância de pedir ajuda e mais, aonde tem ajuda disponível. E isso vai fazer toda a diferença. E, Karen, eu queria que você comentasse uma coisa, porque, como eu falei, a gente está aqui no evento do Setembro Amarelo, mas é uma coisa que a gente não pode deixar só para um mês do ano, né? De jeito nenhum. Se você pudesse comentar sobre isso, porque é uma coisa para o ano inteiro, né? A gente não pode deixar só em um mês para falar sobre esse assunto, né? Exatamente, Tomás. Falar de prevenção do suicídio só em setembro não adianta. Eu até acho que chega um momento que as pessoas param de prestar tanto atenção por conta da quantidade de informação que elas recebem. A gente precisa voltar com essas informações durante o ano inteiro, porque a pessoa que sofre, ela sofre o ano inteiro. Então não adianta a gente só falar durante setembro. Poder não só falar, porque uma coisa que eu sempre converso, né, com as pessoas é que não adianta a gente colocar só um lacinho amarelo e sair distribuindo card pelo Facebook, pelo Instagram. A gente precisa mudar a nossa atitude. Isso significa se implicar também na prevenção do suicídio. Não estou falando que a pessoa vai virar um especialista. Estou falando que, se você desconfiar que alguém que você conhece está em sofrimento emocional e está pensando em se matar, algo precisa ser feito. Então, poder tomar essa atitude, agir, mesmo sem saber exatamente o que falar, mas quando a gente oferece nosso acolhimento, sem julgamento, e pode conectar a pessoa que precisa com um local de ajuda, isso muda bastante a figura. Isso é muito importante que você está falando, né, Karen? Principalmente no contexto que a gente está vivendo, né? Principalmente na era digital, é muito triste, né? Mas é até comum a gente ver notícias, né? De pessoas que até acabaram, né, dando cabo da vida por conta de internet, de comentários, né? Então, que nem você falou, né? Não é só como você fala, né? Como você fala com essas pessoas que é muito importante, né? A gente nunca sabe como elas estão se sentindo, então a gente tem que tomar cuidado muito com isso, né? A gente nunca sabe como o outro está, né? E aí a gente poder ter uma visão empática, uma compaixão com o sofrimento do outro é fundamental. Nem sempre as pessoas vão dar sinais, e alguns sinais eles só vão fazer sentido depois da morte. Então, é difícil a gente falar, olha, todo mundo vai dar esse sinal, porque não é assim, é um quebra-cabeças muito complexo, tanto de fatores como de sinais que podem ou não aparecer. A questão é, se você viu algo, a pessoa demonstrou algo, seja numa conversa, num WhatsApp, numa rede social, precisa tomar uma atitude. Mas eu não quero chegar, eu não me sinto bem em chegar e falar com ela, perguntar como ela está. Pois a maioria das redes sociais hoje tem os canais de denúncia. Embora a palavra denúncia não seja mais apropriada para esse caso, elas apoiam. Né? Então, quando você faz uma denúncia numa rede, a pessoa pode receber, por exemplo, o telefone do CVV, ela pode receber uma mensagem que pode ajudá-la a tomar um fôlego e ter aí alguma ajuda diferente. Já que você tocou no assunto, você falou da questão dos sinais, né? Se você pudesse explicar um pouco mais, que nem você falou, é todo um contexto, né? Mas tem algumas coisas que a gente pode pegar e captar, né? Da pessoa que está com pensamentos suicidas. Você pode dar alguns exemplos? Acho que vai ficar mais fácil, né, para as pessoas que estão vendo aqui a gente. Claro. Então, os sinais mais comuns que a gente vai ter.
a pessoa ter mudanças bruscas de comportamento. Então, ela começa, não é que ela está diferente em um dia, ela começa a agir diferente, bem diferente, por bastante tempo. Então, mudanças bruscas de comportamento, isolamento, em homens, principalmente, um aumento da agressividade, aumento da impulsividade, do uso de álcool e drogas. E aí, Tomás, uma coisa que acontece bastante, e a gente vai cair num mito que eu vou falar depois, que é com relação à pessoa falar que quer se matar, ou colocar frases que denotem que ela não está bem. E o mito é que quem fala não faz. Então, muita gente deixa de oferecer ajuda porque, poxa, quem fala não faz. E o que a gente sabe é que a maioria das pessoas que fala, pode fazer. Então, quando a gente vê esse sinal muito clássico, né, dela falar sobre, eu quero dormir e não acordar mais, eu quero sumir, ou logo ninguém vai precisar se preocupar comigo, porque eu vou resolver a situação, mas sem ter um contexto apropriado, ou até ela falar, tô pensando em me matar, a gente precisa levar a sério. É porque muitas vezes, né, até por isso, como que a gente não tem essa conversa como sociedade, né, a gente não está preparado para esse assunto, muitas vezes é até entendido como uma brincadeira, né? Não tá falando a sério, é só uma coisinha, já passa, né? Não só brincadeira, Tomás, mas o que eu escuto muito é assim, a pessoa tá querendo chamar atenção, ou ela tá querendo manipular. O que eu acho que é importante a gente pensar é que, assim, o suicídio, quando ele é falado, ele não é manipulação, né? Mas ele é uma comunicação de que algo não está bem com aquela pessoa. Porque ninguém que está bem fala que vai se matar. Então, nesse caso, toda comunicação suicida precisa ser levada a sério. E até uma coisa que eu queria comentar com você, que é uma percepção errônea que muita gente tem do suicídio, é que ele acontece de um ímpeto do momento. A pessoa foi decidir me matar. Não é assim, né? Então, você poderia explicar qual que é a jornada que a pessoa passa até ela chegar até o ato final? Bom, vamos entender primeiro, Tomás, que o suicídio é multifatorial, como eu falei lá no comecinho. Então, são muitas coisas que podem influenciar esse comportamento. E eu falo comportamento porque a gente pensa desde ideação, que é um pensamento mais forte, a uma tentativa, ao suicídio completo. Os multifatores podem ser sociais, culturais, econômicos, psicológicos, psiquiátricos, situacionais. Vou dar alguns exemplos, tá? Então, a dificuldade do homem em pedir ajuda é um fator cultural importante. A população LGBTQIA+, tem índices aumentados de suicídio. A população negra também. Quando a gente tem crises financeiras, também os índices aumentam. Não necessariamente de uma hora para outra, mas eles aumentam. Com relação à psiquiatria, a gente sabe que a depressão vai ser o transtorno psiquiátrico mais relacionado ao suicídio, mas eu não vejo, né, como muitas pessoas falam, que toda pessoa que se mata tem depressão. Hoje dá para perceber muito que tem um componente social importante, né, alguns estudos chegam a falar até 60% de importância dentro de um comportamento suicida, com questões relacionadas ao social. Com relação ao psicológico, ao emocional, então a gente vê que a pessoa está no que a gente chama de psyche. Psyche é uma dor psíquica insuportável. Em outras palavras, ninguém se mata feliz. Sempre que há um suicídio, tem uma dor imensa atrás. Todos os fatores que levaram essa dor, aí são múltiplos. E tem as questões situacionais. Então, dentro da pandemia, né? Todo mundo achava que a pandemia iria aumentar o número de suicídios. Por enquanto, não aumentou. A gente vê que em alguns países até tiveram picos de autolesão, mas que depois diminuíram. Então, e no Japão, na verdade, no Japão aumentou, mas tirando o Japão, e o Japão foram mulheres, né, especificamente, a gente não viu isso acontecer no resto do mundo. Então, só para dar esse panorama, Tomás, que a gente sempre está falando de multifatores. Esses fatores, nós podemos dividir em fatores de proteção e fatores de risco. Você me perguntou se o suicídio pode ser impulsivo, né? Às vezes ele até pode, no caso de jovens, né? O jovem, ele tem uma reação muito impulsiva pela própria característica da adolescência, que às vezes faz alguma coisa sem pensar na consequência. Então, no caso de jovens, a gente pode ter, sim, suicídios mais impulsivos. Sempre é necessária uma impulsividade para que a pessoa realmente
saia do pensamento para o ato. Agora, nós temos fatores que podem acontecer muito tempo antes do ato, ou o que chamamos de fatores precipitores ou gota d'água, que é aquilo que a gente acaba vendo no jornal ou fica sabendo. Então, terminou, se matou porque terminou com o namorado, se matou porque saiu do emprego. Ninguém se mata por alguém e nem por uma razão única. Isso precisa ficar muito claro, porque as pessoas tendem a buscar uma única razão. E, infelizmente, o suicídio deixa mais perguntas do que respostas, né? Então, temos muitos fatores de risco, né? E aí, a presença de transtorno mental, tentativas prévias de suicídio, uso de álcool ou drogas, você não ter uma comunidade de pertencimento e ajuda, não ter o acesso à saúde mental, ao cuidado em saúde mental, ter acesso a meios, né, ou a métodos, são alguns dos fatores de risco. A gente pode pensar, Tomás, que tem uma parte que é da personalidade da pessoa, tem uma parte que é da história dela, quer dizer, o que aconteceu na história de vida dela, e aí nesses casos a gente sabe que traumas na infância e abusos na infância podem alterar a forma como o gene se expressa, o que hoje chamamos de epigenética, e sabemos que isso tem um impacto grande na saúde mental. Então a gente sabe que as influências do comportamento suicida têm relação com a pessoa, com a personalidade dela, tem relação com a sociedade, quer dizer, como que ela está e que acessos ela tem, com se ela tem ou não um transtorno, e também, por exemplo, se ela teve dificuldades na infância no sentido de abusos e violências, porque a gente sabe que uma criança que sofreu abuso e violência pode ter uma alteração na forma como o gene se expressa, algo que a gente chama de epigenética e que pode influenciar aí o comportamento suicida. E claro, a genética em si, embora, eu vou deixar bem claro, Tomás, para você e para todo mundo que está assistindo, que não tem nenhum gene que seja ligado diretamente ao suicídio. São mais de 200 genes que podem ter ligação com ele. E que genética não é destino, né? São probabilidades. Não, com certeza. Eu acho que eu gostei muito toda essa sua explicação, porque ficou muito claro, né, que não é só um motivo, que ele não acontece do nada, né? E é muito bom a gente deixar isso claro, né? Porque as pessoas acham que não, que nem se falou. Acordou, terminou um namoro, perdeu o emprego, a pessoa se matou, né? É todo um caminho que ela percorre, tem os sinais ao longo que ela vai dando também, né? Daí que nem você falou, às vezes tem um momento que é uma gota d'água e que daí sim, que nem falou, a gente fica sabendo por conta disso, né? Mas até queria entrar um pouco mais, você até falou de fatores de risco, né? Porque a gente quer muito saber a causa. Qual que é a causa, que nem você falou também, né? Da genética, muitas pessoas, será que é genética? Será que é isso? Será que é aquilo? É muito difícil apontar, né? O suicídio acontece por conta disso, né? A gente já entendeu aqui, até fazendo um resuminho, que ele é multifatorial. Então, são várias coisas na sociedade, da vida da pessoa, do comportamento dela, da saúde mental, que influenciam para ela chegar nesse ato final. Mas como a gente não pode falar de causa, a gente pode falar de fatores de risco que aumentam a probabilidade do suicídio. Você poderia falar quais seriam eles, por favor? Claro. Então vamos lá, a gente pode ter os fatores genéticos, como eu falei agora há pouco, principalmente ligados aos transtornos mentais. Pode ter a presença dos transtornos mentais, as questões de personalidade, especialmente pessoas com uma personalidade mais agressiva, mais impulsiva, ou até muito perfeccionistas. Tem uma questão da exposição também ao suicídio, seja através da mídia, então um personagem, um ator, alguém importante, ou seja por imitação também, né? Então, às vezes, quando a gente pega um colégio, tem um suicídio, a gente sempre faz o que a gente chama de pós-venção para diminuir a possibilidade de suicídios de imitação, por conta até de muita identificação pela pessoa que morreu ou muita culpa. Abuso físico ou sexual, fazer parte de uma família disfuncional, né, e aí eu não estou culpando a família, Tomás, de forma alguma, né, acho que a gente, como eu falei, é multifatorial, então, mas dependendo de como a pessoa vive, se ela vive numa situação de violência, isso fica mais complicado. E situações de perda, e aí o luto pode ter também uma influência importante, de conflitos
conflito com ela, conflitos com o outro, e aí tudo isso leva aí essa dor psíquica, essa desesperança, que com os meios, né, a possibilidade dela ter formas de se matar, pode levar aí ao ato. E Karen, você até trouxe em algumas falas na questão da saúde mental, né? E quando a gente fala do suicídio, quando a gente traz esse tema, é muito difícil dissociar o suicídio das questões de saúde mental, né? Principalmente nas pessoas mais leigas, a gente faz essa associação direta, né? Então você poderia explicar como que a saúde mental está ligada mesmo ao suicídio? A pessoa fica mais vulnerável e mais suscetível ao ato? Você até comentou do caso da depressão. Sim. Que acontece, né, Tomás? É claro que uma pessoa com depressão, ela tá vendo e reagindo ao mundo de uma forma diferente, né? Uhum. Então, e aí a gente fala sempre, né, que o contrário de depressão não é felicidade, é vitalidade. Uhum. Então ela perde muito da vitalidade, da energia dela para viver. E aí alguém que está vendo esse mundo e reagindo a ele com esses óculos da depressão, se ela está diante de situações que ela não vê outra saída, e aí a depressão também é muito cruel nesse sentido, porque ela diminui até as possibilidades da pessoa conseguir enxergar essas saídas, dela conseguir se sentir amada pelos outros. Então aí vem aquelas coisas de, eu sou um fardo, o mundo vai ficar melhor sem mim, que a gente vê em casos de depressão. Então a depressão vai ter um fator importante com relação a isso. Também o transtorno bipolar, né? Então, principalmente se a pessoa tem o que a gente chama de ciclagem rápida, que é quando ela faz essa passagem grande entre as duas fases da bipolaridade. Também quando tem, e aí isso costuma acontecer muito, de ter o abuso das substâncias, isso dentro, inclusive, da bipolaridade e da depressão, e os casos de esquizofrenia também são mais ligados aí ao suicídio. Então, a gente não pode falar de forma alguma que não tenha uma relação. Tem uma relação dos transtornos psiquiátricos e o suicídio, mas é uma pequena parte das pessoas com depressão que se mata. Então também a gente precisa olhar quais são os outros fatores, além dos psiquiátricos, que precisam ser cuidados, olhados e desenvolvidos para o bem dessa pessoa. É muito interessante que você está falando isso, porque até que nem eu comentei, né? As pessoas geralmente pensam, né? É suicídio, saúde mental, né? A pessoa não estava bem, ela tinha algum problema, algumas frases horríveis nesse sentido, né? As pessoas falam coisas muito cruéis. Com certeza a pessoa que está pensando em se matar, ela não está bem. Mas não necessariamente a gente pode afirmar que ela esteja com um transtorno mental. Sim, e até que nem entendo já na próxima pergunta, né? Qual que é a importância da gente cuidar da nossa saúde mental para prevenir o suicídio, né? Eu acho que se você pudesse até colocar na sua resposta, quais ações as pessoas, né, que elas estão vendo a gente, que elas podem adotar no dia a dia para melhorar, né, a saúde mental delas? Bom, vamos lá, né? São muitas coisas que podem ser feitas através do que nós chamamos de fatores de proteção. Então, isso vai desde o autocuidado, né? E aí os pilares do autocuidado, então, autocuidado físico, mental, social, espiritual também, por que não? A forma como ela se relaciona com os outros. Então, você ter espaços que você se sente pertencente, aceito, sem preconceito, sem julgamento, estar aberto à opinião das outras pessoas, conseguir identificar quando não está bem e o que precisa, e nomear esses sentimentos, né? E aí a gente entra dentro da educação socioemocional e da importância dela. Ter confiança em si mesmo, valor pessoal, autoestima, conseguir fazer algo que agrade. E eu não estou falando, veja, de uma forma que a gente só faz o que nos agrada, de jeito algum, mas ter coisas que tragam prazer. Dieta boa, comer bem, dormir bem é fundamental e tem aí impactos seríssimos na saúde mental. Um ambiente, lógico, de preferência livre de álcool e drogas, ter amigos que ajudam, né, que trazem bons conselhos, que apoiam, fazer exercício físico, se sentir importante para alguém, são alguns fatores de proteção. Tem um outro importante que eu quero salientar, que é a gente poder fazer um uso consciente e saudável da tecnologia.
Porque hoje, ainda mais depois da pandemia, que a gente está fazendo praticamente tudo via internet, né? Então, poder saber usar a internet, o que faz bem, o que faz mal, lidar com haters, lidar com comentários negativos, entender quem que você está seguindo, né? O que essa pessoa tem falado, que influenciadores que você gosta, se isso te deixa bem ou mal, né? A própria comparação dos corpos também que acontece nas redes. Então, hoje em dia eu colocaria aí também como um grande fator de proteção a gente poder saber usar a internet de um jeito bacana. Não, isso é muito, muito importante, né? Mas além desses fatores de proteção que você comentou, o tratamento, ele acaba sendo fundamental. Então eu queria que você explicasse, né, contasse qual que é a importância do tratamento para as pessoas que estão com essas ideações suicidas, né? E falar também quais são os tratamentos, né? Porque não é só um que existe. Obrigada por me lembrar disso, Thomas. Fundamental, né? Vou falando. Bom, sem dúvida nenhuma que alguém que já está com uma ideação suicida precisa de um tratamento, né? Esse tratamento, na maioria das vezes, né, vai acontecer pela psicoterapia, pela terapia. Então, aí a importância de tanto passar por uma avaliação psicológica, como fazer um tratamento psicológico. E entender que o profissional da saúde mental está lá para ajudar a se conhecer, a entender que outros caminhos podem ter, a entender todos esses motivos e fatores de risco que estão por trás, a aumentar esses fatores de proteção, né? Então, o papel do profissional, do psicólogo, é muito importante nesse momento, né? De dar esse apoio, de dar essa força, e infelizmente tem muitas pessoas que ainda têm muito preconceito com relação a psicólogo, então precisa abrir um pouco mais aí a cabeça e entender a função do psicólogo. Então, vai ser uma junção de psicólogo e de psiquiatra também em alguns casos. Então, a pessoa vai precisar passar pelo psiquiatra para também fazer uma avaliação, ver se é necessário o uso de algum remédio, de alguma medicação, e não ter medo de tomar essa medicação, porque uma medicação bem prescrita, ela vai fazer toda a diferença aí nesse percurso de melhora, né? Então, as pessoas têm muito medo ainda do remédio, né? Muito, Tomás. As pessoas têm muito medo de viciar no remédio. Eu não vou tomar remédio porque vicia. Mas aí eu tô me cortando, tô pensando em me matar, quer dizer... E hoje em dia a gente sabe que tem muito remédio que não vicia. Né? Então, depende muito da medicação, do tempo, da quantidade de medicação tomada. Então, quem vai conseguir fazer mesmo essa avaliação é o psiquiatra, que é o médico que estudou para isso. E acho que tem um ponto muito importante aqui também, Tomás. Se está com alguma questão de saúde mental, vá ao psiquiatra. Não é no ginecologista, não é no clínico geral. Talvez você precise passar no clínico geral antes e ele fazer um encaminhamento, mas precisa passar pelo médico especialista nisso. E confiar nele, que nem você falou. Foi ele que estudou, que entende do assunto, né? Confiar, exatamente. E, Karen, até pra gente já indo pro encerramento aqui desse nosso primeiro painel, eu queria que você comentasse, né? Porque, principalmente as pessoas que pensam no suicídio, e a gente não comenta disso, do impacto que ele tem na vida das outras pessoas, né? Geralmente não se fala muito disso, e você falou que vocês fazem um trabalho lá no Vitaleres com pós-venção, né? Então eu queria que você comentasse, né? Qual que é o impacto que o suicídio tem, né, na vida das pessoas próximas e qual a importância dessa pós-venção? Perfeito, Tomás. Bom, cada suicídio completo, ele impacta, em média, 135 pessoas. É muita gente. E aí a gente está falando de um impacto que ele pode ser absurdo, então as pessoas mais próximas, que todas, absolutamente todas, vão se sentir culpadas. E o luto por suicídio, ele tem características muito únicas, no sentido, realmente, do estigma, da culpa, da busca incessante do porquê, de ficar preso no que a gente chama dos e se's. E se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse ligado, e se eu não tivesse falado aquilo... Então ele tem esse impacto maior nas pessoas mais próximas, mas ele gera como se fosse uma pedra que você joga num rio e ela vai se amplificando, ele também vai dando impacto em várias outras pessoas. Se a gente pensar no número de alunos de uma escola e ocorre um suicídio numa escola, o impacto é enorme. Então são pessoas que a gente fala que acontece um tsunami. Então ele vai e destrói tudo que tinha
né? É possível uma reconstrução? Sim, nós trabalhamos com isso. Então, tem os grupos de apoio, tem terapia especializada em luto por suicídio, tem várias formas de trabalhar pós-venção, até para as pessoas poderem entender aí o que pode acontecer, que tipo de luto é esse, como que eu posso passar por ele. E eu só fazendo um parênteses, que eu não estou comparando dor, tá, Tomás? Que assim, a gente não pode falar que luto por suicídio dói mais do que um luto por acidente de carro, mas sim que ele tem características muito específicas desse tipo de morte. Com certeza. E Karen, eu queria agradecer muito, muito mesmo a sua participação. Acho que foi muito rico. As pessoas que estão vendo aqui, a gente aprenderam muito. Eu mesmo aprendi muito com você. Então, muito obrigado mesmo, Karen. Não deixem de acompanhar o trabalho da Karen, do Vitaleri, no site, nas redes sociais. Mas eu queria fazer um aviso também que o evento não acabou ainda, gente. A gente já vai ter mais uma conversa com mais um convidado, mas antes. Muito obrigado, Karen. Tomás, muito obrigada a todos. Obrigada pelo convite, obrigada por vocês estarem aqui assistindo. Eu espero que vocês possam mudar, talvez, um pouco a visão que vocês têm de suicídio, possam fazer parte aí da ação e não da omissão com relação a toda essa tragédia relacionada ao suicídio. Tomás, muito obrigada. Eu que agradeço, Karen. E antes do nosso próximo painel, a gente vai ter uma mensagem do nosso co-founder, o Lucas. O conhecimento é fundamental na prevenção do suicídio. Mais do que isso, precisamos saber como lidar com a situação. Além de ser um dos cofundadores na Telavita, também atuei durante muito tempo como voluntário do CVV. E uma das coisas que a gente aprende com muita intensidade lá é a importância do acolhimento e da escuta ativa em toda situação. Então, trouxemos hoje um convidado muito especial para falar exatamente sobre isso. E lembre-se, caso você não esteja se sentindo muito bem, você sempre pode contar com o suporte do CVV ligando 188. E para essa segunda parte do nosso evento, iremos contar com a presença de um convidado muito especial. O Carlos é voluntário do CVV há 29 anos e vamos bater um papo sobre como ajudar as pessoas que estão passando por esse momento difícil e o que não fazer também nessas situações. Tudo bem, Carlos? Fico muito feliz de ter aqui você comigo. Poxa, com bastante alegria que eu recebi o convite e vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto assim tão delicado, né? Vamos sim. E, Carlos, antes de mais nada, né, você poderia contar um pouco sobre o CVV e a sua experiência ao longo dos anos com esse trabalho? Tranquilo. Veja, muitas pessoas até vêm e ouvem falar sobre o CVV e às vezes existe até um certo preconceito de algumas pessoas se aproximarem, às vezes até para pegar um folheto de uma divulgação nossa, porque muitas vezes elas pensam que a gente só fala de morte e que atende pessoas que querem se matar. Mas esse o objetivo é de prevenção do suicídio, mas o trabalho do CVV é de valorização da vida, é de oferecer um ambiente acolhedor para as pessoas que precisam, num momento de necessidade, de fragilidade, conversar com alguém, compartilhar o que estão sentindo. Então, o CVV existe há 62 anos, quase 60 anos, foi fundado em 1962, então está fazendo esse ano, vai fazer 60 anos, e com o objetivo de prevenir o suicídio. Então, assim, é um trabalho ininterrupto, é feito só por voluntários. Nós todos somos leigos na área da saúde mental. Na nossa ficha de inscrição não se pergunta qual a profissão do voluntário, e se for, deve haver até profissionais da área da saúde mental. Mas para fazer o que nós nos propomos a fazer não é necessário. Porque a conversa que nós temos com quem nos procura é uma conversa de pessoa para pessoa. Então, entre duas pessoas comuns, sendo que uma, naquele momento, está passando por um momento de fragilidade. E o outro não, é a única coisa que diferencia um do outro. Nós funcionamos 24 horas, funciona... O nosso telefone é o 188, é gratuito, inclusive de celular, de orelhão. E isso, quando passou a ser gratuito, a gente, até de celular, houve um acréscimo muito grande de ligações. Hoje o CVV recebe cerca de 10 mil ligações por dia, né? No último ano foi em torno de 3 milhões de contatos que nós recebemos. E também oferecemos o contato
pessoalmente, que está suspenso agora em função da pandemia, mas por e-mail e por chat. Que são acessados pelo site do CVV, que é o cvv.org.br. Nessas duas ferramentas, a gente percebeu que a gente se aproximou mais do público jovem, que prefere usar o chat e prefere também usar o e-mail. E está crescendo cada vez mais mesmo o número de contatos. E, por outro lado, até em função da pandemia, nós tivemos alguns voluntários que ficaram impedidos de fazer o atendimento. E no começo foi um alvoroço. No começo da pandemia, nós tivemos que, em 15 dias, nós tivemos que nos mobilizar, nossa TI, para viabilizar o atendimento remoto. Então, grande parte dos voluntários hoje está fazendo o atendimento remoto, alguns já estão voltando aos postos físicos, nós temos em torno de 120, 125 postos físicos, que às vezes um abre, outro fecha, em função da quantidade de voluntários, em função das situações que ocorrem localmente, espalhados por todo o Brasil. Mas nós trabalhamos em rede, então uma pessoa que liga de qualquer lugar, ela pode ser atendida em qualquer outro lugar do país. E isso também foi um desafio para nós, porque agora nós temos que conviver com vários sotaques e várias formas de se exprimirem as pessoas, né? Cada uma tem um jeito, tem as gírias locais, né? E isso mexeu bastante com o voluntário. Mas isso é muito importante, né, Carlos? Porque vocês atendem, né, o Brasil inteiro, até para reforçar, né, quem precisa, né, 188, né, precisa dessa ajuda, pode acessar o site também. E o trabalho que vocês fazem é sempre muito, muito legal. Estou muito feliz da gente poder bater esse papo. Mas até para a gente já dar um pouco mais de continuidade, Carlos, eu queria saber como que você aborda alguém que está com pensamentos suicidas, né? O que fazer nesse primeiro contato? Bem, a experiência dentro do trabalho do CVV, ela, assim, fora trabalho a gente não sabe, fica para os profissionais da área da saúde mental, mas lá, enquanto a gente está atendendo, a gente faz, a nossa abordagem, ela começa desde o CVV Bom Dia, né? Ele tem que ser uma forma acolhedora, não pode ser mecânica, como se eu estivesse numa empresa atendendo, né, mais uma pessoa que ligava para reclamar, para fazer um pedido. Então tem que ser uma forma acolhedora. Porque essa ligação, muitas vezes, ela é a última tentativa que a pessoa está fazendo para conversar com alguém, para vencer quase que um pedido de socorro. É assim que a gente atende cada ligação, como se fosse um pedido de socorro, e muitas vezes pode ser a última tentativa que a pessoa está fazendo. Então nós procuramos ouvi-la, o voluntário ele pode se identificar pelo nome que ele usa dentro do CVV, porque a gente também oferece um anonimato para o voluntário. A pessoa que liga não precisa se identificar, não precisa nem dizer bom dia, nem nada, pode ir direto ao assunto. Muitas vezes ela liga, ela simplesmente chora, especialmente quando a gente pergunta como é que você está, né? Às vezes, diante dessa pergunta, a pessoa, ela descarrega, ela começa a chorar. E ao fazer essa pergunta, e fazer um convite, se ela gostaria de conversar um pouco, as pessoas, em geral, falam, e falam muito, e falam da situação que ela está vivendo, do problema que ela está vivendo, das dificuldades que ela está tendo. Veja, às vezes, a gente, né, costuma mencionar que, às vezes, até para compartilhar uma alegria, às vezes eu não tenho com quem. E nós oferecemos isso, esse espaço para a pessoa expressar os seus sentimentos. Então, é isso, a gente cria um ambiente favorável para acolher essa pessoa, e durante a conversa, é muito importante que o voluntário não faça julgamentos, não indique caminhos, não aponte soluções, não desvalorize o sofrimento. Esse tipo de coisa a pessoa já está acostumada a ouvir, né? No dia a dia dela, é muito comum, como se ela fosse queixar para alguém de alguma situação que ela está passando, ela ouvir isso, de, não, mas, poxa, você tem tudo na vida, deixa disso, tal, amanhã passa, vai dormir, né, tal, relaxa. Então,
essa situação de desvalorizar o sofrimento do outro, ou então competir com ele, né? A pessoa responde, não, eu já passei por coisa pior, e isso, né, isso não é nada, você tem tudo na vida. Então, esse tipo de coisa a pessoa já está acostumada. E o que nós oferecemos é o diferente, a gente oferece uma escuta para ela. A gente procura escutá-la profundamente, mas assim, no seu integralmente, né? Às vezes, no silêncio dela, escutar um silêncio, às vezes é muito importante. No nosso dia a dia, a gente não tem dificuldade de fazer isso. Aquilo que o voluntário do CVV se propõe a fazer é aquilo que qualquer um de nós pode fazer. Inclusive, né, durante o Setembro Amarelo, a gente costuma estimular esse tipo de reflexão, de será que eu consigo escutar o meu próximo, a pessoa que está, meu amigo, meu parente, meu filho, meu pai? E, Carlos, é aí que eu queria entrar um pouco com você, né? Porque, assim, que nem você falou, todas as pessoas podem fazer, né? Eu acho que muito dessa conversa também é para as pessoas que estão vendo a gente, que estão escutando a gente, entendam isso, né? Todas as pessoas podem, né? Como você falou, no CVV não são especialistas, né? Tem um treinamento, sim, né, que vocês passam, mas são pessoas com pessoas, né? Então, para quem está ouvindo e vendo a gente, como que a pessoa pode acolher o outro? Como que ela pode ouvir e escutar sem julgamento? Que é muito difícil, né? A gente acha que não, mas é muito difícil. Olha, assim, difícil não é impossível, assim, é uma questão de se propor a fazer isso e digamos, e não... e começar, primeiro, acho que a gente, para ouvir o outro, a gente tem que ter tempo disponível para ouvi-lo. Então, você diz, como é que você está, tal, e você, a pessoa, se ela começar a falar e eu olhar para o meu relógio, mostrando que já estou sem tempo, estou atrasado, ou que ela está falando demais, já acabou a conversa. Então, assim, procurar acolher a pessoa num ambiente favorável, silencioso, dar espaço para ela falar. Não interferir no sentido que a gente já falou há pouco, de indicar caminhos, soluções, julgar, pré-julgar. Muitas vezes isso fica difícil para quem está muito próximo, para quem é amigo, para o pai, para o filho, ter essa conversa, porque é uma conversa que a confiança num do outro é muito importante para se estabelecer uma relação de empatia. A empatia é fundamental, mas se eu não confio que o outro vá guardar segredo daquilo que eu estou falando, a conversa ela não progride, ela fica na superficialidade, você não se aprofunda na conversa. Então, a gente percebe que, apesar do treinamento que o voluntário recebe, na hora que ele está do lado de fora, numa situação real, às vezes é difícil, por causa desse envolvimento. Mas é interessante que a gente ouve entre colegas quando há um esforço pessoal de dizer assim, não, se isso funciona dentro do CVV, a gente consegue fazer lá, eu vou tentar fazer aqui. E a gente vê que isso opera milagres mesmo no ouvir, na hora que a gente dá o espaço para alguém falar de si profundamente. E precisa ter a confiança que eu falei há pouco. Se não houver, eu não posso confidenciar algo com alguém que de repente pode usar aquilo contra mim. Esse é um dos grandes medos que a pessoa tem, né? De que aquilo seja comentado publicamente, que aquela fragilidade que ela compartilhou possa ser usada como ferramenta contra você. Então, talvez seja um dos grandes, digamos, segredos do sucesso, enfim, do CVV nesses anos todos, foi de oferecer esse anonimato, onde a pessoa pode conversar, sabendo que aquilo não vai ser compartilhado com ninguém. O que é muito difícil, às vezes, do lado de fora. Às vezes a pessoa ela fica preocupada até, eu vou num psicólogo, mas às vezes será que... Então, ele vai contar para alguém? É um medo que existe, mas a gente sabe que os profissionais, tanto psiquiatra quanto psicólogo, eles sabem, né, profissionalmente guardar esse segredo, mas o medo existe, não impede que a pessoa tenha esse receio, mas ela deve procurar na necessidade, com certeza, é fundamental.
Procurar ajuda, né? E eu queria que Procurar você ajuda. comentasse essa questão você falou, da família, dos amigos, das pessoas próximas, né? Porque elas também são fundamentais, né? Nesse sentido. Então, A família é um ambiente de proteção na uhum. prevenção do suicídio. Se eu tiver uma estrutura familiar boa, onde eu tenho espaço para ser eu mesmo, onde eu possa falar de mim, onde eu não seja recriminado, julgado, enfim, isso é um fator de proteção importante, sim, um ambiente familiar estruturado. Né? E Carlos, eu queria saber também, né? Porque a gente falou mais desse primeiro contato, né? Mas principalmente quando você está com uma pessoa que você percebe, identifica que ela está com pensamentos suicidas, ela não pode parar nesse primeiro contato, né? Não é escutar só uma vez, né? O que pode ser feito ao longo dos dias? Né? Acho que você já deu também algumas pinceladas de também procurar tratamento, né? Veja, se a pessoa estiver passando por uma crise, ela deve procurar uma ajuda Uhum. profissional o mais rápido possível, principalmente se ela está num processo, digamos assim, ou já tentou, ou falou seriamente, ela não deve ser deixada sozinha e deve procurar uma ajuda médica com urgência. Isso é um caso de emergência mesmo. Ela não pode ser deixada sozinha em casa, ela deve ser levada para uma ajuda. Muitas vezes a pessoa resiste também e às vezes ela mesma percebe que precisa de ajuda, mas ela tem dificuldade em procurar. Então, oferecer ajuda e oferecer ajuda profissional, com carinho. Então, nós temos os CAPs, né, que são serviço público que funciona, tem psicólogo, psiquiatra, enfim, depende da situação econômica de cada um, mas procurar ajuda, isso é super importante. E procurar ajuda, muitas vezes, de um amigo ajuda a dividir um pouco desse peso de tentar compreender. Às vezes a pessoa que oferece ajuda, ela não é da confiança total do outro, então procurar ver se tem alguém que possa criar esse ambiente protetor e levá-la a uma ajuda próxima. Agora, muitas vezes as pessoas sinalizam com um simples insistente, né? Olha, qualquer dia eu sumo, eu desapareço, né? E vou ser um alívio para vocês. Né? Às vezes acontece, isso são sinais que não devem ser deixados de levar em conta. É um sinal de fumaça, e quando se fala desse assunto aqui, sinal de fumaça pode ser fogo mesmo, não deve ser menosprezado, porque muitas vezes a pessoa que aquilo passou batido, né, no dia a dia, uma expressão dessas, depois isso pode gerar muita dor ao eu perceber que ouvi aquilo e não dei valor, ou que eu achei que a pessoa estava blefando, ou que a pessoa estava querendo se vingar, chantagear. Então, assim, tudo isso, mesmo que seja verdadeiro, eu não posso duvidar. Não posso duvidar da intenção da pessoa. Então, é um sinal de alarme, devo oferecer ajuda, perguntar, você gostaria de conversar? Pelo que eu estou entendendo, você está pensando em se machucar, tirar até a sua vida, né? Falar sobre isso, dependendo da situação, é importante para medir o nível de estresse que está a situação e da ajuda que precisa. Né? Acolher a pessoa é fundamental em qualquer situação e procurar, digamos, caminhar com ela com esse ouvir que a gente falou. Né? E, em caso de necessidade, mesmo, levar um serviço de emergência. Né? E você falou muitas coisas interessantes aqui, Carlos, mas eu vou voltar um pouquinho, Claro. que você acabou comentando, né, de que as pessoas às vezes nem sabem, né, como procurar ajuda, às vezes quer, não sabe qual que é a importância, né, principalmente no Setembro Amarelo. Aliás, nem só no Setembro Amarelo, né, da gente falar desse assunto, né, falar sobre o suicídio, porque querendo ou não ainda é um tabu, né, até para as pessoas saberem o que fazer, né, a própria pessoa e as pessoas ao redor, né. Veja, comenta-se bastante, não, fala-se bastante que no Setembro Amarelo só se fala nisso, tem suicídio o ano inteiro. Tem. Nós temos cerca de 32 suicídios por dia no Brasil, né? 32 pessoas morrem por suicídio por dia, são dados do Ministério da Saúde, e pelo que se ouve, às vezes estão
poderia ser um número subavaliado, porque às vezes há mortes que não acontecem na hora, a pessoa é internada numa tentativa e depois ela vem a falecer de uma doença que tem a ligação, então acaba não sendo anotado como um suicídio. O setembro é importante, a importância do Setembro Amarelo e a criação dele tem muito a ver com, por exemplo, com o Outubro Rosa, né? Que foi uma campanha de grande sucesso na prevenção de câncer de mama, né? Que desmistificou isso, né? Quando a Cássia Kiss apareceu na televisão, fazendo nua e praticamente fazendo um teste, e isso chamou a atenção das pessoas. Então, assim, a prevenção é super importante para que eu, entendendo o que está acontecendo comigo, eu possa procurar ajuda. Então, eu tenho um hábito, e as pessoas têm, que se estiver doendo um dente, eu vou procurar um dentista, né? Então, a gente precisaria desmistificar um pouco o tratamento o olhar para a saúde mental. Procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, procurar essa ajuda profissional é super importante. Então, este é um momento de reflexão, e a gente não é para falar de suicídio, de morte em setembro, é da valorização da vida, da importância que nós podemos dar à nossa vida, ressignificar, às vezes, algo, uma reflexão sobre a própria vida. Olha, não está legal um momento de parada, de refletir, de olhar para o outro, de procurar exercitar a empatia. Então, é chamar a atenção para isso, de fatores de risco, muitas vezes, como o uso abusivo de álcool, e drogas, enfim, de outras substâncias, assim, subvalorizar um bullying, dar a importância necessária àquilo, né, de você não se deixar abusar. Tudo isso são fatores que, somados, eles podem contribuir para a pessoa, em determinado momento, se houver uma gota d'água a mais naquele copo que já está quase cheio, interior que ela tem, o faça transbordar. Então, de repente, eu já estou cansado de sofrer, de ser pressionado daqui, de ser desvalorizado, enfim, eu estou sentindo aquilo. Às vezes a pessoa sente, e isso não é real, mas ela sente isso, né? E ela se vê diante de uma situação intransponível. De repente, vem a tal da gota d'água, que é a perda de um ente querido, de uma situação econômica, perder emprego, perder algo que deu uma desequilibrada naquela situação. Até um animal de estimação, que era a grande companhia da pessoa, pode desestabilizá-la se ela já tiver com emoções reprimidas e acumuladas, sem ter dado o valor que elas têm, né, de procurar ajuda, procurar esvaziar-se daquilo, resolver aquelas situações interiores. Então, quando a gente conversa com a pessoa que nos procura no CVV, a gente oferece esse ouvido acolhedor para que ela possa refletir sobre o que levou até a tomar essa decisão de pôr fim à vida. A gente sabe que naquele momento é um momento muito crítico, muito delicado, de muita fragilidade, e a gente procura então oferecer esse ombro amigo para ela, e esse espaço acolhedor, para que ela reflita sobre aquilo que a levou a tomar essa decisão. Porque ela está tomando uma decisão que é irreversível de repente, né, para um problema que pode ser superado. Então, é uma solução definitiva para algo que pode ter uma solução, que a pessoa pode encontrar um outro caminho ou aprender a lidar com isso. Nessa conversa a gente percebe que muitas vezes as pessoas, superado aquele momento crítico de angústia, de sofrimento inicial, que ela, às vezes de choro, ela começa a se acalmar e ela começa a conversar sobre tudo isso.
e de repente ela encontra, às vezes encontra ou não, às vezes não é no primeiro contato que ela encontra, às vezes elas podem ligar novamente, né? Ou procurar outra ajuda, mas às vezes já aconteceu da pessoa ligar dizendo assim, poxa, fui refletir e tal, depois pensei melhor, poxa, que bobeira que eu estava fazendo. Às vezes a gente escuta esse tipo de coisa, né? Ricardo, eu até queria saber da sua experiência, qual que é a maior lição que você tira desse tempo que você trabalha com o CVV? A maior lição? Olha, eu acho que o grande exercício a importância de escutar o outro integralmente, né? Procurar escutar melhor as pessoas, procurar observar o que elas... dar atenção, né? E acho que isso é o principal, né? De aumentar a minha sintonia com as pessoas que estão à minha volta, de modo a me transformar de uma certa maneira, de uma maneira de humanizar, né, aquilo que eu estou, a minha vida, né, de ouvir o outro com mais atenção, com mais respeito, pensar 2 vezes antes de fazer uma piadinha, às vezes, que parece que é uma piadinha, mas ela pode ser um bullying aquilo, né? Tu tá mexendo com o outro. E eu acho que foi esse olhar para o outro e me esforçar muito para exercitar a empatia. Então, tudo isso é uma coisa que muitas vezes eu desejo e que às vezes eu tenho dificuldade de praticar, mas eu me esforço bastante. Mas foi um sinal super importante, né? Escutar o outro. Acho que essa, para mim, acho que talvez seja a maior lição. Tentar escutar o outro integralmente, né? Sem julgamentos e ser ético. Acho que isso foi a grande lição. E o CVV também oferece também um lance da disciplina, porque nós fazemos o plantão uma vez por semana, e isso meio que nos obriga assim, a reservar aquele espaço, né? E fazer com que eu, quando vá para o plantão, eu esqueça de mim, da pessoa do Carlos. Eu me ofereço integralmente para o outro para ouvi-lo e aprender com ele, às vezes, coisas que ele vai falar, porque é uma conversa a dois, que podem ser importantes para mim na minha vida. E isso é o que qualquer pessoa pode fazer no seu dia a dia, desde que se propõe. Eu estou me esforçando para fazer, né? Não, mas é muito, muito importante isso, né, Carlos? Que nem você falou, né? Até no começo, algumas coisas, né? A questão da ressignificação da vida, mas de você estar ali e ser uma pessoa com outra pessoa, né? Acho que esse que acaba sendo o fundamental. E, Carlos, para a gente já indo para o nosso final aqui, que passou super rápido, eu gostaria também de frisar algumas coisas, né? Que a gente falou muito, você tocou um pouquinho no assunto, mas eu queria frisar um pouco também o que não fazer, né? A gente está falando muito de escutar, né? Mas pelo que eu percebi também, o que não fazer, né, com uma pessoa que está nessa situação, passa muito também pelo você não perceber ou ignorar ou brincar com isso. Você poderia comentar um pouco mais sobre isso? Olha, bem, primeiro é super importante que a gente entenda que, apesar de eventualmente as pessoas darem alguns sinais, isso não significa que no calor da coisa que está acontecendo, no dia a dia, eu perceba esses sinais. Porque depois do fato acontecer, se eu for refletir, eu posso até juntar tudo e falar assim, poxa, naquele momento, naquele dia, aquilo lá, mas na hora do calor das coisas, aquilo fica integrado na vida, porque às vezes as pessoas se sentem muito culpadas quando ouvem assim, não, todo mundo dá sinais. Podem dar sinais e às vezes eles não podem ser percebidos. E eu não devo me culpar por isso. Então, alguém que nesse momento esteja nos escutando e que passou por uma situação da perda de alguém, para não se culpar por isso, porque às vezes pode levar a essa conclusão. Poxa, a pessoa deu sinais, manda sinais e eu não vi, né? E a pessoa se culpar por isso. Então, assim, cuidado com pessoas que estão passando pela situação de uma tentativa, é um topo do risco uma tentativa de suicídio, a pessoa vai para uma faixa de risco porque ela pode se sentir culpada e querer repetir o gesto muitas vezes, então assim, ela precisa de muita atenção,
nesse momento. É importante que os serviços de saúde também, eles façam o acolhimento das pessoas que passaram pela tentativa, ou que vêm, às vezes são entregues pelo pessoal do resgate, que levam alguém que tentou. Então, fazer um acolhimento também, pronto-socorro, né, esse acolhimento, o ambiente familiar, não ficar repercutindo isso em redes sociais, o que aconteceu, o que não aconteceu com aquela pessoa, porque isso vai ficar marcado para sempre, compartilhar sobre isso na rede social. E procurar não, digamos, desvalorizar o gesto dela, não desvalorizar, nem julgar. A gente deve acolher a pessoa, compreender, respeitar aquela decisão e dar a oportunidade para que ela retome a vida, porque após uma tentativa, se a pessoa for cuidada, se ela se tratar, se ela procurar se resolver internamente, ela pode vir a ter uma vida normal, né? Ou precisar de uma ajuda de medicamento, ou de uma terapia, ou de mudar a sua forma de vida, às vezes fazer umas caminhadas, mais caminhadas, fazer ginástica, cuidar de si, não se deixar envolver em ambientes tóxicos. Isso é uma lição que cada um de nós pode ter sobre isso, porque de uma escala de 0 a 10 de suicídio, nós todos estamos nessa escala, uns mais próximos do 0, outros mais próximos do 10, e a gente não sabe em que ponto está. Então, chegar de manhã, olhar no espelho e não desvalorizar. Se eu não estou bem hoje, olhar, tentar entender e procurar ajuda se for necessário, ou oferecer ajuda para quem está precisando. E nesses casos, né, que a gente falou muito aqui do escutar, né, mas também saber, às vezes, o que falar ou o que não falar, né. Você até citou algumas frases assim que, poxa, às vezes a pessoa até tem a boa intenção, né, mas acaba tendo um efeito reverso. Então, saber escutar e também saber falar, acolher, né, cara? Não falar assim, olha, a vida é bela, né? A vida é bela, para que você está fazendo isso? Deixa disso, você tem tudo na vida, né? Esse tipo de coisa não ajuda, não ajuda. A pessoa cansa de ouvir isso, né? Não, né? E não desvalorizar, às vezes, e a gente sabe, né? Uma depressão ou um transtorno mental, que são fatores muitas vezes presentes, na maioria das vezes presentes em quem pensa em suicídio, não taxar aquilo de preguiça, de coisinha leve, mimimi, né? Nada disso. Tomar muito cuidado, né? E cuidado com o bullying, porque o bullying pode empurrar alguém para a morte, né? E quando você estiver com uma pessoa, seja outra pessoa, né? Esteja Poxa, ali. seja apenas uma pessoa, só isso. Esquecendo-se que eu sou o chefe, que eu sou o professor, que eu sou apenas um ser humano conversando com outro ser humano, que eu não... A gente fala muito dentro do CVV da importância do nivelamento, né? Que a gente se nivele, que eu não tente ser mais do que ela, né? Falar numa linguagem que ela não tem acesso, mas seja acolhedor e oferecer mesmo esse ouvir amigo e atento, né? Com certeza. E com essa mensagem, Carlos, eu quero agradecer muito, muito mesmo Eu que a sua agradeço. participação. Acho que a gente falou de coisas muito importantes e muito interessantes, né? Até para a gente fazer essa própria reflexão. Pelo menos comigo, eu aprendi bastante com você. É sempre um papo muito, muito legal. E eu gostaria de também dar um recado, né? Para o pessoal não deixar de acompanhar o trabalho do CVV, no site deles, nas redes sociais. Quem está precisando de ajuda, né, Carlos? 188, pode ligar 24 horas. E pelo site, né, o cvv.org.br, tem um acesso ao chat, ao e-mail, e futuramente, quando terminar a pandemia, a gente volta a ter o atendimento presencial e também pode se inscrever para ser voluntário, né? Nós precisamos cada vez mais de voluntários, porque as pessoas estão precisando falar, estão conversando. Se falou no início da pandemia, a gente está indo para confinamento, e agora o desconfinamento também, ele traz um monte de questões que a gente parece que se acostumou ao confinamento e agora tem que se desacostumar novamente, e tudo isso gera uma pressão interior. Então nós
primeiro, se nós não temos, o CVV não tem ouvidos para tanta gente, então cada um de nós procurar fazer a sua parte de ouvir o outro. E quem quiser ser voluntário do CVV, a gente oferece um curso gratuito, também está sendo online, e a pessoa pode se inscrever também no próprio site, que vai ser direcionada para uma unidade mais próxima e vai ser feito também online atualmente. Muito importante essa mensagem meio dos voluntários também. Carlos, de novo, muito, muito obrigado. E obrigado a todos que nos acompanharam aqui no nosso evento e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Para nós da Telavita, é muito importante estarmos presentes e falando sobre esse assunto tão delicado. A nossa missão é democratizar o acesso à saúde mental. Espero que tenha aproveitado o evento e aprendido nesse tempo que estivemos juntos. Até a próxima.